Atenção, se você não for cuidadoso, pode acabar caindo onde não deveria. Um passo em falso, uma distração e de repente tudo que você conhece desaparece. É uma backroom. O cheiro de mofo e carpete úmido te sufoca. As luzes fluorescentes unem como se quisesse enlouquecer a sua mente. Corredores intermináveis se estendem além da lógica, como um labirinto sem saída. E o pior, você não está sozinho. Se algo ouvir você, já é tarde demais. O que são as backrooms? As backrooms são um espaço liminar, uma realidade alternativa que existe paralela ao nosso mundo. Elas não seguem as leis da física e da lógica convencionais. O conceito principal é que qualquer pessoa pode acidentalmente, entre aspas, nuclear, ou melhor dizendo, atravessar a realidade e acabar preso nesse espaço infinito, composto por corredores, salas e dimensões bizarras. A cosmologia de backrooms pode ser dividida em diferentes camadas de existência, que inclui níveis, as facções, as entidades e conceitos meta-existenciais. A estrutura das backrooms. As backrooms são organizadas de maneiras não linear, existindo múltiplos níveis e subníveis. Níveis principais, estruturas que compõem as backrooms que possuem características únicas. Níveis secretos, lugares ocultos dentro das backrooms, acessíveis por métodos desconhecidos. Entidades, criaturas que habitam as backrooms e variam de perigosas até benevolentes. Facções, grupos de sobreviventes e organizações que operam dentro das backrooms. Hierarquia das backrooms. Níveis principais. Os níveis das camadas são diferentes dentro das backrooms. O sistema oficial mais aceito divide as backrooms em 3 camadas principais. A. Níveis normais de 0 ao 999 são níveis catalogados mais comuns organizados numericamente. Nível 0. As backrooms clássicas, o primeiro nível no qual uma pessoa pode acessar ao núcleo da realidade. Um espaço infinito de corredores amarelos, um carpete úmido e luzes fluorescentes, zumbindo, lugar conhecido como lobby, sem saída aparente, a menos que se encontre uma fenda para um outro nível. Entidades raras, mas não impossíveis de se encontrar. Nível 1, o armazém, um espaço escuro parecido com um depósito industrial. Contém suprimentos úteis, mas também é lar de entidades perigosas. Muitas pessoas que chegam aqui acabam formando colônias. Nível 2, túneis infinitos, um ambiente industrial com tubulações gigantescas, extremamente quente, tornando a sobrevivência difícil e entidades hostis são mais comuns aqui. Nível 3 ao 999. Cada nível tem regras e características únicas, alguns são seguros, outros são letais. B. Nível caótico. Níveis negativos e não convencionais. São níveis que não seguem uma estrutura tradicional. Nível negativo. -1, -2, menos infinito. E assim vai. Não obedecem às regras normais das backrooms. Frequentemente apresentam distorções na realidade e loops infinitos. Níveis anômalos, como nível de Fum, nível de enigmático e nível 404. Esses níveis desafiam a lógica e podem ter regras únicas. Pode ser tanto um refúgio quanto uma armadilha mortal. C. Níveis extremos. Níveis altíssimos como mais de 1000 níveis. Alguns deles são tão letais ou bizarros que poucos os exploram. Por exemplo, o nível 999, onde se diz que um deus das backrooms reside lá. As entidades. As entidades das backrooms são seres que habitam os diferentes níveis. Algumas são agressivas, outras são neutras ou também até amigáveis. Smile são criaturas que aparecem como sorrisos brilhantes no escuro, extremamente hostil. Atacam qualquer um que chegue perto. Roubadores de pele, criaturas que matam humanos e vestem suas peles para se disfarçar, muito perigosos. Cães, que são criaturas bestiais. Quadrúpedes, que atacam qualquer coisa viva. Os festivos são seres humanoides que transformam suas vítimas em balões. Estão associados ao nível de Fum. Sem rosto, são humanos sem rosto, alguns são inofensivos, mas outros são hostis. Desalmados, seres humanos que enlouqueceram e se transformaram em monstros. Algumas delas existem centenas de outras entidades com diferentes graus de inteligência e também perigo. Facções. As backrooms não são habitadas apenas por entidades, mas também por humanos e organizações que buscam explorar ela. A Meg, Major Explore, a Group, um grupo de exploradores humanos que documentam os níveis e também entidades, buscam ajudar sobreviventes e manter a ordem. BNTG, Backrooms National Trade Group, organização mercantil que controla o suprimento
raros e faz trocas. The Lost, Os Perdidos, um grupo de humanos que abandonaram a sua humanidade e vivem como entidades. The Angel Argus, Os Olhos de Argus, são uma seita fanática que acredita que as Backrooms têm um propósito divino, conceitos meta-existenciais. Para entender completamente as Backrooms, é preciso considerar alguns conceitos mais abstratos. As Backrooms são infinitas? Não há um consenso absoluto, mas muitos acreditam que as Backrooms não possuem um limite real. As Backrooms são criadas por algo ou alguém. Algumas facções acreditam que as Backrooms foram criadas por uma entidade superior. Existe uma saída? Há relatos de sobreviventes que conseguiram, entre aspas, escapar, mas esses casos são raros e muitas vezes contraditórios. As Backrooms é um local vasto e aterrorizante, onde cada nível tem a sua própria regra, entidade e também mistério. A sua estrutura hierárquica pode ser dividida em níveis principais, níveis anômalos e níveis extremos, com organizações tentando sobreviver e também explorar esse território. Além disso, há diversas entidades que podem ser tanto perigosa quanto uma salvação também. Estrutura dos níveis das Backrooms. Níveis principais, catalogados numericamente como 0, 1, 2 e assim vai. Níveis enigmáticos que não seguem uma sequência lógica e possuem características únicas. E níveis negativos, dimensões estranhas que desafiam a lógica da física normal. Nível 3, a usina, uma instalação industrial com máquinas gigantescas funcionando sozinhas, contém água e eletricidade, sendo um dos melhores níveis para a sobrevivência. Algumas colônias humanas foram estabelecidas aqui. Nível 4, edifício residencial, um complexo de apartamentos vazios e repetitivos. Possui fornecimento de comida e água, tornando um nível relativamente seguro. Nível 5, o hotel, um hotel abandonado no estilo anos 1920. Música ambiente pode ser ouvida e há uma sensação constante de estar sendo observado. Algumas entidades misteriosas habitam nos corredores. Nível 6, escuridão total, uma área completamente escura onde a visão não funciona. Sobreviventes relatam vozes sussurrando e criaturas invisíveis. O medo extremo pode causar alucinações. Nível 7, o oceano, um oceano interminável dentro das Backrooms. Algumas ilhas e estruturas podem ser encontradas, mas a maioria das pessoas morre aqui devido a criaturas submersas. Nível 8, o sistema de cavernas, uma caverna sem iluminação natural, presença de insetos gigantes e predadores desconhecidos. Nível 9, cidade noturna, uma cidade aparentemente normal, mas permanentemente presa na noite. Criaturas espreitam nas sombras. Algumas casas são seguras, enquanto outras são armadilhas mortais, e muitos outros níveis até o 999, cada um com suas próprias bizarrices e perigos. 1 e 2, que são níveis enigmáticos. Níveis enigmáticos não possuem numeração específica e podem aparecer de forma inesperada. Nível de Fun parece um parque de diversões infinito. É habitado pelos festeiros ou festeiras, criaturas que sequestram os humanos para transformá-los em balões. A música animada nunca para e os corredores são decorados como uma festa infantil. Nível 404, um espaço vazio e bugado que parece um erro na realidade, as Backrooms. Quem entra pode ficar preso para sempre em loops temporais. O nível O Fim parece uma biblioteca silenciosa com um letreiro que diz: o fim, não há saída aparentes e quem fica tempo demais aqui desaparece. 1 ao 3, níveis negativos. Os níveis negativos são realidades ainda mais caóticas e também ilógicas. Nível 1, o Subterrâneo, uma versão invertida do nível 0, com iluminação fraca e um cheiro forte de mofo, muito mais instável e cheiro de criaturas invisíveis. Nível 5, o Manicômio, parece um hospital psiquiátrico abandonado, risadas e sussurros são ouvidos, mas ninguém nunca viu as fontes desses sons. No universo Fenômenos. Os fenômenos representam uma vasta gama de eventos peculiares e também inexplicáveis que ocorrem nos bastidores da realidade. Anomalias imprevisíveis que não são naturais, que geralmente fogem da compreensão total. Eles desafiam as leis da física, rompem conceitos como tempo e espaço, distorcem a realidade e a conduzem ao surreal. Desde atravessar a matéria sólida, realizar rituais enigmáticos, enfrentar ambientes naturalmente hostis em locais específicos, ao ver objetos inanimados ganharem vida ou então testemunhar uma sala mudar completamente em um piscar de olhos. Os fenômenos podem abranger uma variedade de ocorrências úteis ou simplesmente desconcertantes. Ao explorar territórios desconhecidos, é essencial
essencial se manter atento, pois nunca se pode prever o que o desconhecido reserva. Caso encontre um fenômeno ainda não registrado, considere adicioná-lo ao banco de dados. Fora do universo, um fenômeno pode ser definido como qualquer evento incomum e antinatural que ocorre dentro das backrooms. Essas manifestações podem se apresentar como distorções visuais, anomalias temporais, rituais enigmáticos, alterações drásticas no espaço ou qualquer outro acontecimento irregular e de difícil compreensão. O que são níveis? Os níveis são os elementos fundamentais da backrooms. Imagine como diferentes regiões dentro de um imenso território desconhecido. Eles podem assumir diversas formas, desde prédios e campos até formações naturais, paisagens surreais e estruturas abstratas. Se algo pode ser concebido, há uma boa chance de que exista como nível em algum outro lugar. O que são bastidores? Dentro do universo, as backrooms são uma dimensão paralela que existe além das fronteiras da realidade convencional, onde indivíduos podem acabar involuntariamente ao atravessar seus limites por meio de um fenômeno conhecido como no-clipping, fora do universo. O que são objetos? Os objetos são essencialmente itens diversos, podem ter origem nas próprias backrooms ou então seres de criações humanas, sendo amplamente usado para alimentação, defesa ou até mesmo atacar de diferentes formas. No entanto, nem sempre seguem os padrões convencionais de ferramentas comuns. O que são subcamadas? As subcamadas são seções dentro de um nível que diferem consideravelmente de suas características principais, mas não são o ponto de serem classificados como níveis separados. Elas se dividem em duas categorias, subníveis e salas. Os subníveis, na maioria dos casos, podem se estender indefinitivamente e funcionar quase como em níveis autônomos, embora ainda estejam fortemente ligados ao nível original. Já as salas são áreas distintas e delimitadas dentro desse próprio mesmo nível, de onde surgiu as backrooms. As backrooms tiveram sua origem em sua postagem do quadro 4chan, que se tornaram um fenômeno amplamente difundido na internet em 2019. Pouco tempo depois, um wiki dedicado ao tema foi criado na plataforma Fandom, e no final de abril de 2020 surgiu o site Wikidot para expandir ainda mais o conceito. A cosmologia de backrooms desafia todas as leis conhecidas. Esse universo é um paradoxo infinito, uma rede de realidades sobrepostas que não deveriam existir. Cada nível é um fragmento de um pesadelo distorcido. Cada entidade é uma peça de um quebra-cabeça sem solução. Talvez esse lugar seja um erro da realidade. Talvez seja uma criação de algo muito além da compreensão humana. Mas uma coisa é certa: as backrooms observam, elas aprendem, elas esperam. E se você conseguiu chegar até aqui, é porque está prestes a entrar. Você ouviu esse zumbido? Acho que as luzes estão piscando. Deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos de cosmologia se você curtiu esse vídeo. Sugira o próximo tema de cosmologia. Valeu, falou e até mais.